A edição de hoje começa com a informação de um levantamento que foi feito pelo Tribunal de Contas do Paraná e que aponta que 90% dos municípios não têm um plano sobre direito das mulheres. Os dados fazem parte do relatório produzido recentemente pela Corte Estadual e que estão disponíveis no painel interativo do site do TCE. Segundo os números, 90,29% das cidades paranaenses não têm um plano municipal de direitos das mulheres vigente ou programas para inclusão, por exemplo, no mercado de trabalho de mulheres que tenham sofrido algum tipo de violência. Em 82% dos municípios do estado não há uma unidade especializada responsável pela gestão e articulação de políticas públicas voltadas à garantia do direito das mulheres. Além disso, 76% das cidades não oferecem capacitação profissional para mulheres em situação de violência e 53% dos municípios não contam com qualquer profissional da área da saúde especializado no atendimento de mulheres em situação de violência. Todas as informações desse levantamento foram obtidas pelo tribunal a partir da aplicação de um questionário eletrônico que foi encaminhado para os 399 municípios do estado. A Camila Félix, que é auditora do Tribunal de Contas, analisou esse resultado. Vamos ouvir. A política de enfrentamento à violência contra a mulher é muito complexa e envolve diversas áreas, não apenas aquelas que normalmente olhamos, como a segurança e a justiça, mas também a assistência social e a saúde para atendimento a essa mulher, oferecer oportunidades de capacitação e trabalho para ajudar a mulher a sair do círculo de violência, se existir aí uma dependência financeira, e educação e cultura, focado nas próximas gerações, para que não perpetuem a violência. Muitos municípios não possuem lugares para acolhimento à mulher que precisa, seja próprio do município ou em parceria, ou que o município tenha mapeado para onde essa mulher deve ir quando ela procura ajuda. Também os profissionais de saúde não estão recebendo a capacitação adequada, então não há o acolhimento necessário, ou então o diagnóstico antes de que a violência vire física, né? Enquanto a violência ainda é psicológica. E não há programas de inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho. Camila Félix também ressaltou algumas medidas que podem ser adotadas pelas cidades para mudar esse panorama. Como são muitos pontos, entendemos que os municípios precisam pensar melhor a política. Precisa sentar, planejar, entender quais instrumentos que precisam ser especializados naquele município, quais vão ser referenciados para outros municípios, mapear os instrumentos existentes, mapear os fluxos para o atendimento que essa mulher deve seguir dentro da rede de atendimento. Então, como isso é muito estrutural e é uma articulação de diversas áreas, para não ter sobreposição nem lacuna de atividades, a auditoria do ano que vem vai focar nesse olhar macro da política. Então, como que essa política está sendo planejada para auxiliar melhor os profissionais que estão executando ela no dia a dia. Vai ser um trabalho que a gente chama de auditoria operacional, não tem viés punitivo, e sim joga luz no problema e oferece recomendações de melhorias. O relatório que foi elaborado pelo Tribunal de Contas também indicou que mais de 64% dos municípios paranaenses não fazem o abrigamento temporário de mulheres em situação de violência, ou seja, não oferecem um espaço para que elas possam ficar distante dos agressores. Além disso, 67% das cidades não contam com a presença da Patrulha Maria da Penha. Todos os dados do estudo podem ser conferidos no site do Tribunal de Contas do Estado, que é o tce.pr.gov.br. Fazendo essas nossas andanças jornalísticas aí por diferentes cidades do Paraná, em reportagens, em casos inclusive que envolvem violência da mulher, a gente já sabe que é difícil para muitas quando existe essa estrutura por parte do poder público. Eu me pergunto como fica a situação dessas vítimas em cidades em que não há qualquer tipo de aparato. Gente, nem profissional de saúde que seja especializado no atendimento de uma vítima de violência. A gente está falando de índices aí todos que superam os 50%, alguns chegam a 82%, onde não tem nenhum tipo de atendimento específico para essas mulheres. E isso aqui não é um ponto de lacração, de feminismo, de tentativa de colocar alguém acima do outro. A gente está falando especificamente do combate à violência e do apoio a mulheres que sofrem algum tipo de violência. Aí eu me pergunto, o que está faltando para esses municípios conseguirem implementar algo? Ou se são cidades muito pequenas, o que falta para que elas possam se reunir e organizar algum atendimento localizado, regionalizado?
O que está acontecendo? Porque a gente tem Ministério das Mulheres por parte do governo federal, a gente tem uma secretaria também no governo do estado que está encarregada a tratar aí do assunto relacionado ao público feminino, e essas secretarias, o ministério, tudo isso gira dinheiro. Então, para que serve um ministério do governo federal se não envia algum tipo de recurso específico para os municípios? E a gente está falando de Paraná, que é estado aqui de primeiro mundo na realidade brasileira. Eu me pergunto nesses momentos como é que está o resto do país que luta aí com dificuldades ainda mais básicas e não vai conseguir sozinho também alcançar qualquer tipo de aparato relacionado a isso. Então é importante a gente separar aqui. O assunto é sério, a gente está falando sobre violência, sobre o combate a ela. Esse painel do Tribunal de Contas é interessante para trazer transparência e luz a alguns assuntos que muitas vezes ficam esquecidos. E se existe ministério, se existe aparato lá em cima em Brasília, para que ele serve se aqui na ponta, nas cidades onde as pessoas moram, a gente não vê nada acontecendo e nenhum tipo de recurso chegando ou política pública eficiente? Pedroso. Vamos lá. A Bia já trouxe aqui, é uma pauta importante. A gente não vai entrar em nenhum detalhe desse negócio de lacração, mas a gente precisa chamar a coisa pelo nome. Vamos lá. A manchete é uma manchete muito pesada. Traz um percentual elevado dos municípios que não têm uma política pública para mulheres. E a gente precisa corrigir, precisa aperfeiçoar. E a Bia deu uma pista de qual talvez seja um dos problemas quando a gente olha percentual do número de municípios, Bia. O Paraná tem 206 municípios com menos ou em torno de 10 mil habitantes. 206. Isso representa 51,6% dos municípios do Paraná. Esses municípios têm dificuldade de se manter funcionando. Muitos deles. Vejam só, você que está aqui nos escutando, que é de Curitiba, Londrina, Maringá, existem condomínios aqui que têm mais habitantes que esses municípios. Então, você tem uma dificuldade orçamentária de ter política especializada nesses municípios. Então, talvez uma das soluções seja, de fato, encontrar questões regionais, regionalizar esse tipo de atendimento para conseguir entender como atender essas vítimas para que elas não fiquem desassistidas, que essa é a prioridade. Agora, olhar simplesmente para o número de municípios, trazer ali um percentual elevado, talvez é você distorcer um pouquinho ou trazer um pouco o dado com algum viés. A gente tem que tomar cuidado com isso. A solução ideal mesmo seria você começar a fundir municípios, reduzir a quantidade para que eles conseguissem ali ter um atendimento melhor. Agora, seria muito legal ter o dado, vou conversar com a turma do TCE, para verificar qual o percentual da população paranaense, Bia, que vive em municípios que têm esse tipo de atendimento. Porque o número vai ser maior. Curitiba tem esse tipo de atendimento, os principais municípios da região metropolitana o têm, os outros grandes municípios do Paraná o têm. Agora, você também precisa cuidar muito bem dessa política pública, porque mais de 51%, 51,3% da população do Paraná, segundo o censo de 2022, são mulheres. Elas precisam, sim, de atenção. Agora, a gente não pode falar de atenção de maneira genérica. A gente citou aqui quais são os principais problemas que essa política pública não alcança. E, normalmente, a gente está falando de mulheres que foram vítimas de violência. E quando eu converso com as mulheres da minha família, quando eu converso com as amigas, quando eu leio as pesquisas de opinião, o que normalmente traz? A principal preocupação das mulheres é justamente a violência, tanto em casa quanto na rua. E qual é o problema que agrava tudo isso? Nós temos uma recorrência da violência, nós temos uma impunidade a quem promove esse tipo de agressão. Então, enquanto você não enfrentar os problemas estruturais de violência urbana, os problemas estruturais de violência doméstica, mas principalmente que quem comete qualquer tipo de crime como esse seja punido e duramente punido, Bia, não vai adiantar nada. Eu acompanhei casos aqui em Curitiba que a vítima ainda estava em acolhimento e o agressor andando feliz e pimpão porque ele conseguiu uma medida para sair ali andando da delegacia. Então, enquanto a punição não for dura, a cana não for dura, aí a gente vai ficar enxugando o gelo. A gente precisa ter muita atenção, mas os dados precisam ser enfrentados com seriedade.